estudantes! Eu sou a professora Luciene Silva e estarei com vocês nessa disciplina de Práticas Pedagógicas 1. Ao longo do nosso estudo, vamos articular e refletir sobre os saberes docentes e as práticas pedagógicas. E neste módulo 1, na nossa unidade 1, discutiremos sobre saberes e formação docente. O nosso objetivo de aprendizagem nessa unidade 1 é analisar a relação entre os saberes e as práticas pedagógicas na pedagogia, articulando-as com as especificidades voltadas para a infância, segundo a BNCC. Então, a partir desse objetivo, vamos refletir um pouco sobre quais são os saberes que nos constituem enquanto docentes e como esses saberes são importantes e se relacionam com a prática pedagógica a qual estaremos discutindo ao longo dessa disciplina. Como orientação de estudo, vocês têm o texto de Maurice Tardif, que vai falar sobre os saberes docentes e a formação profissional. Vamos ainda dialogar com outros autores, com o intuito de complementar essa discussão. Então, neste primeiro momento, a nossa reflexão se respalda sobre como se constituem os saberes e a formação docente. Como essa formação que vocês, enquanto estudantes, estão buscando nesse espaço, vai se consolidar e quais são os saberes que precisamos constituir, que precisamos conhecer, que precisamos buscar para nos tornarmos professores. Então, muitas vezes, essa indagação não parte só de nós, parte de muitas outras pessoas, muitos outros autores, e Tardif também nos faz essa reflexão, essa inquietação. Quais são os saberes que servem de base para o ofício do professor? Quais são os saberes que constituem o professor? Então, a partir dessa reflexão, podemos começar a articular quais são os saberes que estamos constituindo, construindo nas demais disciplinas que vocês estão estudando ao longo desse curso e como esses saberes eles vão se relacionar com outros saberes, com saberes que fazem parte da nossa trajetória de vida, com saberes que estão se fundamentando aqui nas disciplinas e com saberes que também serão oriundos das nossas ações diárias nos espaços educativos. Então, Tardif nos coloca, quais são os conhecimentos, o saber fazer, as competências e habilidades que os professores precisam mobilizar no seu dia a dia, nos seus espaços, sejam eles nas escolas, na sociedade, nos espaços formativos e que podem contribuir para a realização das diversas tarefas que são responsáveis ou que são responsabilidades do professor. Então, nesse sentido, de refletir sobre esses saberes, nós precisamos nos considerar enquanto indivíduos que estabelecem muitas relações em seu cotidiano. Então, relações oriundas das nossas ações sociais, das nossas ações nos nossos lares, nas nossas outras relações dentro do espaço formativo, e como que essas interações estão também contribuindo para que esse professor, para que essa constituição identitária docente aconteça. Então, Tardif vai nos dizer que o saber não é uma coisa que flutua no espaço. O saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com sua experiência de vida e sua história profissional. Então, quando o autor nos coloca que esse saber é o saber deles, que está relacionado à sua experiência de vida, é importante considerarmos que cada indivíduo, que cada estudante, que cada um de nós temos um conjunto de saberes, de experiências que constituem a nossa trajetória pessoal e que, consequentemente, estarão presentes e também marcarão a nossa trajetória profissional. Então, essa questão pessoal, individual, ela precisa também fazer parte dessa nossa constituição, desse nosso olhar para a constituição dos saberes e para a nossa constituição enquanto docente. Por isso, Tardif e Raymond vão nos dizer que essa formação docente, ela vai acontecer ancorada ou respaldada pela nossa trajetória pré-profissional
e pela nossa trajetória profissional. Então, essa trajetória pré-profissional se relaciona a tudo aquilo que é vivido, que é experienciado, que faz parte da nossa história de vida, que acontece por meio das relações externas aos espaços educativos, anteriores aos espaços educativos, e que nesse processo também influenciam e contribuem para a nossa trajetória profissional. Então, tudo aquilo que nós vivemos enquanto alunos, por exemplo, na educação básica, enquanto indivíduos que se relacionam nas praças, nas igrejas, nos mercados, nas muitas outras relações sociais, essas experiências também vão influenciar a nossa formação. Então, Tardif e Raymond vão nos dizer que uma boa parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor, sobre como ensinar, como aprender, como essas relações foram constituídas ao longo dessa nossa vivência, estarão ali presentes, né? Estavam presentes dessa nossa vivência quanto aluno, quanto indivíduo, e também estarão presentes nessas nossas práticas enquanto docentes. Então, essa articulação entre trajetória pré-profissional e profissional vai constituindo esse ser docente. Por meio também de um saber acadêmico, de um conjunto de saberes que vocês estão constituindo aqui nesse processo formativo, que é necessário docência, por um conjunto de saberes sistematizados, fundamentados, que são necessários para essa articulação, né, e para essa consolidação do indivíduo professor. Então, tornar-se professor exige essa fundamentação, essa trajetória profissional. E é por meio dessa trajetória que as relações com o saber acadêmico, com o saber sistematizado e as experiências, né, que podem acontecer nessa trajetória pré-profissional vão se consolidando. E é por isso que nós consideramos que essa formação docente exige uma aprendizagem constante. Então, quando nós estamos nesse processo de formação, chamamos de formação inicial, mas não significa que ao terminarmos esse período formativo ou esse período de um curso superior, estaremos formados por completo, né? Então, a formação, ela acontece constantemente, a aprendizagem acontece constantemente, nós não somos seres acabados. Então, ao longo dessa possível articulação, né, com as nossas experiências, os nossos saberes, as necessidades de buscarmos novos saberes, vamos nos constituindo. Tardif e Raymond vão dizer que a carreira é também um processo de socialização, isto é um processo de marcação e de incorporação dos indivíduos às práticas e rotinas institucionalizadas das equipes de trabalho. Então, quando nós nos deparamos com essa necessidade de incorporar algumas práticas, algumas ações, algumas relações que o cotidiano do trabalho, que o cotidiano profissional implica, precisamos estar preparados, precisamos ter como suporte ou como estofo essa formação profissional. Então, é essa nossa responsabilidade, né, diante de buscar essa articulação entre os saberes que constituem a formação docente e as práticas pedagógicas que serão responsabilidades também desse docente. Justamente com o objetivo de destacar que teoria e prática não se distanciam, né? Essa articulação entre prática pedagógica e toda essa teoria que vocês têm estudado ao longo das muitas disciplinas desse curso serão fundamentais para que esse cotidiano docente, para que essa prática pedagógica docente aconteça. Então, Paulo Freire vai nos dizer que esses saberes que estarão presentes nessa constituição identitária docente, eles são amplos, né? Eles também se relacionam e trazem esse respaldo, teoria e prática, e principalmente uma rigorosidade metódica. Então, o compromisso, a ética, por parte desse docente que respeita as experiências,
que tem esse respaldo diante da sua trajetória pré-profissional, mas que também atrela a ela essa rigorosidade, esse respeito, esse compromisso com a sua trajetória profissional. Então, Paulo Freire nos diz que esse processo, né, de constituir-se professor, de que esse professor, ao se constituir, também precisa dos seus discentes, tanto é que ele destaca que não há docência sem discência. Então, essa relação, essa interação entre os muitos saberes, docentes e discentes, também faz parte desse processo formativo. Por isso é importante que esse professor em formação, esse professor com essa consciência de um inacabamento da sua profissão, ele vai sempre respeitar os seus educandos, respeitar os saberes desses educandos e permitir que essa relação, né, que essa troca aconteça constantemente. Então, é nesse processo de rigorosidade, de respeito, de compromisso ético, que o professor se constitui e que ele também vai construindo a sua liberdade e a sua autonomia diante desse processo. Porque essa liberdade, que muitas vezes é tão necessária, então Paulo Freire nos diz que quando buscamos essa liberdade e essa autonomia tão necessárias à prática docente, há um outro elemento muito forte também, que é o necessário compromisso com a rigorosidade metódica, com a ética, com aquilo que está sendo feito. Então, liberdade exige compromisso, autonomia exige compromisso. Então, nesse processo é que as nossas práticas pedagógicas precisam ser estruturadas por meio dessa rigorosidade metódica, desse respeito aos saberes e às experiências dos nossos educandos, dessa consciência que nós não estaremos com os nossos saberes acabados, finitos, né? E por isso precisamos buscar também nessas articulações a ampliação desses saberes. Então, é nesse sentido que Raymond, Tardif e Freire podem contribuir para as nossas reflexões acerca de quais saberes vão constituir essa nossa formação identitária docente. Tardif vai dizer que essa constituição identitária e que a busca desses saberes está relacionada a uma natureza social, porque é justamente nessas ações, né, nessa constituição relacional que o saber está presente e se amplia. Então, ele destaca que o saber dos professores não é apenas um conjunto de conteúdos pré-definidos, né? Um conjunto de temas que precisam ser estudados, mas esse saber, ele faz parte de um processo de construção, um processo que está presente ao longo da nossa carreira profissional, mas que também se respalda nesse percurso pessoal, então, no qual o professor aprende progressivamente, ele aprende a olhar mais especificamente para o seu ambiente de trabalho, para as relações que acontecem nesse espaço, para as ações e relações que também acontecem no seu ambiente formativo, aprende também a respeitar quais são as responsabilidades, os compromissos, as ações que fazem parte dessa sua prática e que ele precisa assumir. Então, Tardif vai dizer que é nesse processo de construção e de aprendizagem que esse docente constitui a sua consciência prática. Então, é a partir dessa consciência prática que o docente consegue vislumbrar quais são os seus saberes e qual é a possibilidade de levar, né, essa articulação dos saberes com a prática na qual ele está inserido. Por isso, a natureza social do saber. É importante considerar ainda o que Tardif nos coloca em relação à composição dos saberes docentes.
Justamente por essa natureza social, por essa necessidade de estar se articulando com os muitos saberes que constituem o professor e os indivíduos, Tardif vai dizer que esse saber é plural, é compósito, é heterogêneo, porque ele vai envolver muitas relações, ele vai envolver no próprio exercício cotidiano do trabalho, da formação docente, conhecimentos respaldados em relações empíricas e relações teóricas e que vão constituir também um saber fazer, né? Um saber fazer que será proveniente e estará articulado a essas muitas fontes de saber e que vão se constituir de forma heterogênea também. Então, esse saber fazer docente, ele precisa se articular com esse saber profissional, com esse saber teórico, com esse saber que está relacionado a essa natureza social e a transformação desse espaço de onde ele é oriundo também. Então, esse saber docente se compõe, na verdade, de vários saberes diferentes e provenientes de muitas fontes. Como os autores dizem, esses saberes são os saberes disciplinares, curriculares, profissionais e experienciais. Então, esses muitos saberes, ou essas formas de denominar esses saberes, se justificam justamente pelo fato de nós estarmos presentes em uma sociedade organizada, institucionalizada, e que em muitos momentos também propõe a nós, enquanto professores em formação, que tenhamos um atento olhar para como todas essas instâncias se organizam e como isso pode ser articulado com as nossas práticas. Então, quando Tardif coloca, né, esses muitos saberes como representantes das nossas práticas ou como fundantes das nossas práticas pedagógicas, vamos destacar que assim são estruturados justamente porque, quando nós pensamos nesses saberes disciplinares, né, quando nós pensamos nessa organização que está presente, por exemplo, no curso ao qual vocês estão fazendo, quando pensamos nesses saberes que constituem o curso escolhido por vocês. Então, destacamos que esses saberes disciplinares estão compondo essa formação profissional de vocês e eles trazem a organização, a sistematização desse currículo, né, dessas disciplinas que vocês estão fazendo, mas também articulados a organização curricular. Então, há um currículo que respalda não só o curso de pedagogia, de ciências, de matemática, mas ao currículo que está voltado para a preocupação, para o compromisso com a formação de professores. Então, nós temos saberes que oriundos de disciplinas específicas, que compõem esse processo formativo de vocês, mas essas disciplinas específicas, elas se articulam também com saberes curriculares, que estão organizados, sistematizados num campo maior, né, que orientam esse processo formativo e que também estarão relacionados ou que também serão articulados com esses saberes experienciais, com esses saberes individuais, que cada um, né, dependendo do seu espaço, da sua trajetória profissional ou da sua trajetória de vida, podem articular ao longo desse processo formativo. Então, Tardif e Raymond vão destacar que esses muitos saberes dos professores, eles terão fontes, né, sociais, fontes de constituição diferenciadas, e eles também proporcionarão formas de integração, de interação à prática pedagógica de maneiras diferenciadas. Então, assim como vocês têm lá no material que foi orientado como leitura complementar, esse quadro, ele nos mostra como esses saberes, né? Então, como os saberes pessoais dos professores, que são oriundos das suas relações cotidianas, do seu espaço familiar, dessas experiências de vida ou dessa trajetória pré-profissional, como nós falávamos antes, pode contribuir também para esse cotidiano,
para essa prática pedagógica, a qual é nosso compromisso ou nossa necessidade de reflexão nesse contexto. Assim como eles vão falando também como que os saberes provenientes da nossa educação escolar, então daquela nossa trajetória enquanto alunos de educação básica, enquanto estudantes, né, fizeram parte desse processo formativo e que, na verdade, também estão contribuindo com essa sequência de formação. Então, esses saberes que fizeram parte dessa nossa trajetória anterior à graduação, anterior a uma formação específica, também contribuem para esta. Então, essa formação específica que vai acontecer nos cursos de licenciatura, nos estágios, nos cursos de formação continuada, nas próprias práticas pedagógicas que vocês vão desenvolver no contexto educativo. Então, vai se relacionando e vai constituindo esse amálgama de saberes necessários à ação docente. Tardif e Raymond ainda vão dizer que muitos outros saberes, né, provenientes, então, dos nossos estudos, das nossas práticas, provenientes da nossa busca constante ou da nossa consciência do inacabamento da profissão, como diz Paulo Freire, também, né, são oriundos dessa nossa prática, dessas nossas ações cotidianas e contribuem para essa continuidade, então, da nossa do exercício da nossa docência e dessa continuidade formativa que é necessária à nossa constituição identitária também. Então, Raymond e Tardif sistematizam esses saberes e eles dialogam também com outros autores no sentido de que esses saberes eles não são fechados, eles não são limitados, eles não se encerram aqui neste quadro, né? Mas eles trazem essa reflexão e eu também compartilho essa inquietação com vocês para que a gente consiga enxergar, né, a importância de estarmos constantemente em busca desses saberes, dessas reflexões, desses estudos, para que a nossa formação e a nossa prática pedagógica sejam consolidadas, né? Então, o Tardif vai dizer que é nessa busca constante que pode-se ter a ideia, né, de um professor ideal. Mas esse professor ideal, né, então, ele está idealizado no sentido de que ele está buscando, ele tem essa consciência de que é preciso conhecer, é preciso trazer para o seu dia a dia os seus conhecimentos específicos, conhecer qual é o seu objeto de trabalho, o seu objeto de estudo, a sua matéria, como a sua disciplina se constitui, como que essa disciplina se relaciona com essa organização educativa, né, com essa instituição da qual fazemos parte. Então, como que esses conhecimentos também estão dando suporte ao programa, ao currículo escolar, como que esses conhecimentos são respaldados teoricamente, se relacionam com a ciência da educação e como que tudo isso vai contribuir para as nossas práticas pedagógicas e, consequentemente, com a aprendizagem dos nossos alunos. E nesse caso da disciplina de prática pedagógica 1, é preciso que tenhamos consciência de que essa articulação entre quais são os saberes, quais são as teorias que respaldam essa nossa profissão, que serão necessários e estarão articulados à constituição do saber, à formação das crianças, justamente porque a disciplina de práticas pedagógicas 1 está voltada para essa relação, né? Para esse olhar para a criança, para essas constituições de saberes e de experiências de crianças. Então, como que nós, professores, nos colocamos diante desse processo? Seremos professores ideal, né? Ou seremos professores reais? Então, alguns autores também fazem essa articulação, né? O que é um professor ideal e o que é um professor real. Então, sabemos que a todo tempo, se estivermos buscando, se estivermos consciente dessa necessária
ampliação de saberes, articulação com as práticas cotidianas, com a realidade cotidiana, com os saberes e experiências dos nossos educandos e com as necessidades desses educandos, né? Em processo formativo, estaremos muito próximo do ideal. Mas o importante é que saibamos e que possamos considerar o que é ser esse professor real em busca, né, dessas perspectivas ideais. Então, é nesse sentido que o Tardif, a Raymond e outros autores também nos colocam algumas problemáticas. Como que muitas vezes, né, nessa relação próxima com a realidade, com o cotidiano, com as nossas práticas pedagógicas, como que há e fica muito evidente um distanciamento entre a produção do saber e a aplicabilidade do mesmo. Então, será que eu, enquanto professor, enquanto indivíduo, que estou nessa busca constante de aprender, de conhecer, de pesquisar, de saber qual é a minha realidade e de aplicar todos esses saberes nessa realidade, será que realmente eu estou fazendo parte desse processo de produção do saber? Ou simplesmente eu estou reproduzindo algo que alguém falou, algo que alguém discutiu, aplicando de uma forma que não é condizente também a essa realidade da qual eu faço parte. Então, essa relação de exterioridade com o saber, ela precisa ser questionada, né? Ela precisa ser refletida. Então, qual é a posição que eu, enquanto professor, professora, assumo diante daquilo que eu sei, daquilo que eu estou constituindo, trazendo para esse meu processo formativo constante, e como que eu vou levar, né, esse saber para essa necessidade diária, para essa necessidade da minha prática pedagógica. Então, aqui nós podemos voltar no diálogo também com Freire, no sentido de que é preciso desenvolver uma praxis pedagógica. Então, uma ação que tenha essa relação, teoria, prática, constituição do saber, produção do saber, realidade, com vistas a que a ação docente também contribua para a transformação dessa realidade, para que essa exterioridade com o saber não se amplie e para que essa posição, que muitas vezes é socialmente desvalorizada em relação àquele professor que não produz conhecimento, que não produz saber, seja questionada, seja modificada, né? Então, nós, enquanto professores e professoras, precisamos estar nesse processo constante de produção do saber, de reflexão sobre o saber. Então, em relação a essa problemática do distanciamento entre a produção do saber e a aplicabilidade do mesmo, especialmente nas práticas pedagógicas, Tardif destaca que essas relações de exterioridade inserem-se hoje numa divisão social do trabalho intelectual entre os produtores de saberes e os formadores, entre os grupos e instituições responsáveis pelas nobres tarefas de produção e legitimação dos saberes e os grupos e instituições responsáveis pelas tarefas de formação, concebidas nos moldes desvalorizados da execução da aplicação de técnica pedagógica do saber fazer. Então, essas colocações de Tardif nos fazem refletir sobre essa questão, né? Quem produz, quem está à frente desse trabalho intelectual, dessa produção de saberes? Nós, professores, em formação, formadores, precisamos estar à frente dessa produção intelectual dos saberes. Precisamos assumir essa autonomia, esse compromisso diante dessa construção dos saberes. E para que assim, né, nessas instituições das quais fazemos parte e que são responsáveis pelas tarefas de legitimação dos saberes, de organizar essa relação ensino-aprendizagem, que estas instituições tenham também esse respaldo em nós, professores. Então, dessa forma, essa problemática voltada para a desvalorização da execução, para a distinção entre quem produz e quem executa, precisa ser refletida.
precisa fazer parte também desse processo formativo e, consequentemente, dessas ações pedagógicas que envolvem o trabalho docente. É nesse sentido que o Tardif nos coloca que esse saber, né, ele precisa romper com essa exterioridade ou com essa dicotomia entre quem produz e quem executa, quem estuda, quem teoriza, quem produz esses saberes e quem está em contato direto com a prática pedagógica. Então, nós, enquanto professores, enquanto responsáveis por essa constituição do saber também, precisamos nos colocar frente à articulação desses diversos saberes, frente às possibilidades infinitas de levar esses saberes à prática pedagógica e assumir essa nossa responsabilidade, esse compromisso, assim como o Freire colocava. Então, essa prática pode ser vista como um processo de aprendizagem, através do qual os professores retraduzem sua formação e podem se adaptar, né? Adaptar essa formação, adaptar essa prática, adaptar essa constituição dos saberes. É nesse sentido que a relação entre o saber docente ou entre a constituição dos saberes docentes está muito próxima às práticas pedagógicas, que essa constituição, saber, teoria, prática, realidade, precisa fazer parte do nosso cotidiano, da nossa ação docente. E assim, Tardif e Raymond vão destacar como que esses saberes, como que essa articulação acontece numa dimensão temporal. Então, é uma dimensão temporal não só pelo fato de que esses saberes vão se constituir ao longo do tempo, por meio das muitas trajetórias que nós, enquanto indivíduos, enquanto trajetória profissional, enquanto trajetória social, cultural, podemos articular esses saberes. Então, essas dimensões, né, constituem ou trazem à tona essa possibilidade de reconhecer essa dimensão temporal do saber. Então, esses saberes também são temporais, porque, segundo Tardif e Raymond, eles são abertos, porosos, permeáveis, e vão incorporando ao longo do processo de socialização da carreira, ao longo das práticas pedagógicas, das ações diárias do professor, novas experiências, novos conhecimentos. Esses processos de constituição dos saberes e do saber fazer que acontecem dia a dia e que podem servir para remodelar, para reconfigurar, para se fazer pensar sobre as práticas pedagógicas, sobre a situação, sobre a condição do dia a dia do trabalho docente. Então, como que nós, enquanto professores, podemos identificar essa constituição temporal dos saberes, né? Trazer essa possível articulação entre os muitos saberes e a realidade das práticas pedagógicas, as realidades nas quais nós, enquanto professores, estaremos inseridos. E mais especificamente, como que nós, né, diante das reflexões proporcionadas nessa disciplina de práticas pedagógicas 1, poderemos refletir sobre as realidades do dia a dia com a infância, com as crianças, como que essas práticas serão respaldadas por esses saberes, por essa consciência de que nós, enquanto professores, também estamos produzindo saberes, também precisamos assumir essa responsabilidade de construtores desses saberes, e que estamos dispostos, né, a essa porosidade, a essa incorporação dos muitos saberes que fazem parte do cotidiano docente. Nesse aspecto, retomamos o que Freire nos colocava acerca do respeito aos saberes dos discentes, acerca da necessidade desses discentes para que a prática pedagógica aconteça. Então, com esse propósito, né, que nós encerramos essa unidade 1. Aqui estão as referências para que vocês também busquem mais leitura, mais aprofundamento teórico, para que vocês também ancorem essa construção dos saberes de vocês, né, no diálogo com esses autores, para que então possamos refletir como que esses saberes serão articulados no dia a dia dessas nossas práticas pedagógicas com a infância. Então, desejo a todos bons estudos e até mais.